Olá, como estão todos? Eu estou bem, na graça de Deus. No vídeo anterior nós falamos de dois tipos de educação, que é a educação especial e a educação integrada. E acabamos falando da educação inclusiva, que é onde nós pretendíamos chegar. E ao falar da educação inclusiva, nós dizíamos que neste ensino inclusivo que acontece numa escola regular, pública, numa escola inclusiva, aqui o sistema procura criar condições, formas, mecanismos para poder responder o aluno com deficiência ou com necessidades educativas especiais com qualidade. E dizíamos que na educação inclusiva não é o aluno que deve adaptar-se às condições da escola ou ao sistema educativo, mas sim o sistema ao aluno. Na educação inclusiva não é o aluno que não sabe, não é o aluno que não aprende, não é o aluno que não é capaz, mas sim o professor ou os intervenientes que atendem este aluno é que não estão preparados, é que não sabem, não estão formados para lidar, para trabalhar, para entender a este aluno. E dizíamos também que neste ensino inclusivo, o professor deve conhecer, o professor deve procurar conhecer, identificar as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos, que a partir dessas mesmas dificuldades, eles traçar métodos, estratégias de como ultrapassar aquelas dificuldades ou de como minimizar essas dificuldades para que este aluno com deficiência ou com necessidades educativas especiais possa aprender de forma saudável com os outros meninos. E no meio disso, ele acabaria já elaborando um plano educativo individualizado, que é para poder responder àquelas necessidades que ele identificou no seu aluno. Por isso mesmo, a instituição, a escola, o ensino é que deve preparar condições materiais, estamos a falar de material didático adaptado, preparar os conteúdos simples, adaptados, preparar os professores, também a falar de capacitar, formar os professores para trabalhar com esses alunos e criar condições da própria instituição, da própria escola como tal, colocando rampas, colocando passeios, colocando sanitários adequados ou específicos para alunos com deficiência. Neste contexto, a escola deve proporcionar essas condições, este um leque todo de condições para que o nosso menino, o nosso aluno aprenda de forma inclusiva, de forma verdadeiramente inclusiva, numa escola regular. E já sabemos que a educação inclusiva é um tema que vai aparecendo nos últimos tempos e que ainda é um desafio a implementação de forma qualitativa, de forma 100% saudável deste sistema. E por via disso, no nosso país, a maior parte dos professores, dos funcionários escolares, das instituições públicas, não estão preparadas. E uma vez que ainda o nosso sistema não está 100% preparado para atender estes alunos com deficiência, o que é que nós podemos fazer enquanto ainda não temos formação como professores? Qual é a alternativa? O que é que nós podemos recorrer ou fazer para que não seja mais alguém que está na escola, mais um menino que está na escola e só contarmos número, mas que seja verdadeiramente um número que está na escola, mas também que está a fazer parte das estatísticas dos alunos que passam de classe, que têm um aproveitamento positivo e que progride. Na minha opinião, eu como professor, se não tenho a capacitação específica para atender alunos com necessidades ou com deficiência,
eu posso recorrer àquilo que eu aprendi na formação. Durante a formação, eu como professor, aprendi alguns métodos participativos, ativos, métodos centrados no aluno, a produção de material didático, que é muito, muito importante numa sala inclusiva, principalmente para alunos com deficiência ou com necessidades educativas especiais. E nós aprendemos isso na formação, o uso do material didático, o uso do material concretizador, para que o aluno consiga ver ou que consiga conectar aquilo que o professor está a falar com aquilo que ele está a poder ver à sua frente. Então, eu posso recorrer a esses mecanismos, porque no fundo, a educação inclusiva é isto: o uso de vários meios, várias formas de fazer com que o meu aluno aprenda com qualidade, de fazer com que eu traga o meu aluno para a aula, para o conteúdo, de fazer com que o meu aluno perceba a matéria que eu estou a transmitir, a matéria que eu estou a trazer. E eu vendo que tenho o meu aluno ali com necessidade educativa especial ou com deficiência, sentado à minha espera, eu tenho que fazer alguma coisa como professor. Apesar de não ter formação, se eu for a usar esses métodos todos que eu aprendi na minha formação, o meu aluno pode vir sim a compreender aquilo que eu estou a trazer como matéria, como conteúdo. É possível sim, porque o meu aluno está ali depositando toda a sua confiança em mim. E eu tenho que encontrar um jeito, uma forma de fazer com que este aluno aprenda. Se, por exemplo, eu tenho um aluno com deficiência auditiva, ele não ouve, ele não fala, eu tenho que encontrar um jeito de me comunicar com ele. Através de quê? Através de gestos, através das figuras, através das imagens, através de uma linguagem clara, através do resumo do conteúdo que eu vou dar ou que eu estou a trazer. Eu tenho que encontrar formas de falar com ele. Não vou usar a língua de sinais porque eu não sou capacitada em língua de sinais. Não estou preparado para me comunicar com ele em língua de sinais. Mas enquanto eu estiver a falar na frente do aluno, articular bem a linguagem para ele fazer a leitura labial, né? Da minha boca, ele fazer a leitura labial, e eu usar gestos, os nossos gestos do dia a dia, que quando nós falamos, usamos os gestos. O aluno consegue compreender o que o professor está a querer dizer. Aliás, o próprio aluno, quando ele percebe que o meu professor presta atenção em mim ou faz um esforço para se comunicar comigo, nesse caso o aluno, ele também encontra uma forma de ajudar o seu professor a se comunicar com ele. A aprendizagem aqui numa sala de aula com o nosso aluno com deficiência é recíproca. Todos nós aprendemos, o professor e o aluno aprendem em simultâneo, porque enquanto o professor traz a matéria e faz um esforço para fazer compreender aquele aluno com dificuldade de aprendizagem, o aluno também vai ao encontro do professor para poder ajudar-lhe a lhe fazer perceber a matéria. Não sei se eu consigo me fazer perceber aqui. Então, não é só o professor que ensina o aluno, mas também o professor aprende do aluno, aprende a como lidar com o seu aluno, a como se dirigir ao seu aluno, a como fazer perceber a matéria ao seu aluno. Isso não é lindo? E isso não se difere a um pai que tem, por exemplo, que nasce uma criança e não fala. O pai e o filho encontram uma forma de se comunicar. Por causa desta interação que eles têm no dia a dia, um procura compreender o outro e depois já no final sai uma comunicação boa. Eles conseguem se comunicar. E é assim como tem que ser na sala de aula. Em algum momento, até alguns professores em conversa dizem que se calhar não é possível atender um aluno com necessidade educativa especial de forma individual numa sala regular. Ora porque as salas são numerosas, ora porque é difícil, mas é possível sim trabalhar com o nosso menino numa sala regular e atender-lhe de forma individual.
Basta que nos comprometamos verdadeiramente com o nosso menino, que tenhamos esta parte afetiva, que façamos o uso dos métodos participativos. Uma conversa na sala de aula, uma aula tem que ser uma conversa, um diálogo, perguntas e respostas. E é nesse momento que o aluno vai mostrando as suas potencialidades e o professor vai explorando tudo que o aluno sabe, que é para trazer-lhe à aula, trazer-lhe ao conteúdo. E não só, na medida que o aluno, aliás, o professor vai interagindo com o aluno vai se libertando, vai se abrindo e vai descobrindo até que ele mesmo sabe mais do que sabia. Começa já a aparecer a autodescoberta, a autossuperação. E o professor percebe que afinal os seus alunos são inteligentes, os seus alunos são bons, especialmente aquele com deficiência, que em algum momento parecia que esse é que não sabe, esse é que não é capaz. É aquele que vai surpreender o professor com boas potencialidades, porque isso ele tem. Basta que se criem as condições, este menino revela aquilo que são as suas verdadeiras potencialidades e muito mais do que os ditos normais. Não basta, colegas, não basta termos o aluno na sala de aula. Não basta dizermos que temos uma educação inclusiva. Não basta receber o aluno com deficiência na escola regular, numa sala regular. Ele tem que se sentir parte da escola, tem que se sentir parte da sala, parte da turma, do contexto. Tem que aprender com qualidade como os outros. A inclusão não é só ter o aluno numa sala de aula, como dizia. Não é só estar na escola. É fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para fazer com que este aluno aprenda como os outros, sem lhe deixar de lado, sem lhe deixar de fora, sem pensar que se ele está aqui é para eu fazer o quê? Se eu não fui formado, ok, não foste formado, mas o menino está aí, à espera de ti. À espera de ti, professor, que faças alguma coisa, confiando em si, depositando a sua confiança em si, e o professor tem que fazer alguma coisa. Ele tem os mesmos direitos que os outros e ele está ali. E se está ali, espera o melhor do seu professor. E há de ver que depois deste professor fazer o seu melhor, der o seu melhor, a satisfação não é só do aluno, mas do próprio professor. E um dia que este professor for a uma capacitação, há de ver que tudo aquilo que está a ouvir naquela capacitação é tudo que estava a implementar na escola. É tudo que já estava a fazer na escola. Então não estava errado, estava num bom caminho. Agora o que vai restar é dar continuidade daquilo que estava a fazer. Nós, quando temos a parte afetiva, quando pomos o nosso aluno com deficiência como nosso próprio filho, quando fazemos o nosso trabalho com comprometimento, vendo que esse menino está aqui, precisa de mim, pôr-se no lugar do pai, eu faço de tudo. Na verdade, o ter um aluno com deficiência na sala tem que constituir um desafio para mim. É uma oportunidade que provavelmente Deus me dá para eu mostrar o meu lado humano, para eu mostrar até que ponto sou humano. Então, ao invés de ver o menino com deficiência como um obstáculo, temos que ver o menino com deficiência como uma oportunidade para eu me superar, dar o meu máximo na minha carreira. Então, ao invés de nós pensarmos e assustarmos-nos por ter uma criança com deficiência na sala e deixar o aluno de lado ali sem aprender, é um desafio que eu tenho. E eu tenho que fazer de tudo para que este aluno aprenda. E um dia eu terei orgulho de tudo aquilo que eu fiz. E o menino também, com certeza. O aluno tem que se sentir seguro, tem que se sentir feliz, tem que fazer da escola a sua segunda casa. O professor tem que ser o seu segundo pai, fazer como se fosse seu filho. E é na verdade seu filho. E se meu filho está aqui a precisar de mim, o que é que um pai faz? Faz de tudo para ver seu filho feliz, faz de tudo. E não difere da sala de aula. E eu
queria felicitar, aproveitar esse espaço para felicitar, para saudar, abraçar todo aquele professor que dá tudo de si para ensinar os seus alunos, para ver os seus alunos aprenderem da melhor forma possível com os seus pares. Muitas vezes os alunos abandonam a escola, principalmente esses com deficiência, abandonam a escola porque não encontram um ambiente saudável, um ambiente que lhe acolhe. Se nós criarmos essas condições favoráveis, saudáveis para este menino, ele vai se manter na escola, sim. A pessoa com deficiência, de uma forma geral, o aluno, tem muitas e muitas potencialidades, tem muitas qualidades escondidas por detrás daquela deficiência. Basta nós darmos a oportunidade, havemos de ver como ela vai se revelar, principalmente nos trabalhos práticos. Se nós notamos que eu estou a fazer de tudo na sala de aula, o aluno não está a me corresponder, não está a aprender como gostaria, leve o aluno para fora, crie atividades extras, desenho, pintura, jogos. Há tantas atividades extras que nós podemos fazer fora da sala de aula. E lá o aluno, uau, havemos de ver que ele é craque numa determinada área. É como se Deus escondesse um tesouro por detrás dele, que precisa ser descoberto. Então, se não está na sala, se este tesouro nós não conseguimos descobrir na sala, vamos para fora. Com certeza absoluta, havemos de descobrir. Muitas vezes nós vemos gênio, faz isto, faz aquilo, mas em contrapartida na sala nem sabia ler e escrever. Na sala não sabe fazer isso nem aquilo, mas quando tiras lá fora, ele é craque, é um gênio numa certa matéria. Mas para isso, precisamos dar a oportunidade dela descobrir isso e se autorrevelar, porque se calhar ela tem potencialidades e não sabe. Então precisa ser ajudado a descobrir. E não há melhor sítio para fazer isso, colegas, senão na escola. A escola tem a obrigação de proporcionar todo este tipo de educação. Então, precisamos dar oportunidade. Eles merecem. E ao proporcionarmos esta aprendizagem de qualidade, havemos de ver que teremos mais crianças nas escolas, porque muitas crianças são trancadas, são deixadas em casa, os outros vão à escola, mas aquelas ficam em casa. Porque os pais, por um lado, não confiam, têm medo de bullying, têm medo de que lhe façam mal na escola, têm medo que maltratem os seus filhos na escola, não sentem uma certa segurança. E para que este encarregado sinta segurança na escola, tem que ver o desenvolvimento do seu filho com deficiência ao voltar a casa. E assim, o pai, a família fica feliz. E essa satisfação acaba convidando os outros pais que trancam as suas crianças com deficiência à escola. E aí, todos nós saímos a ganhar. E nós estamos aqui a dizer, colegas, que é fácil tudo isto. Não é fácil, sabemos sim que não é fácil. Precisa de muita paciência, muita atenção, muita dedicação, muito amor sobretudo. Porque se cada um de nós fizer a sua parte, teremos os nossos meninos felizes, seguros, porque é isso que vai fazer com que este menino seja alguém na vida e não um menino que está aí na rua a pedir esmolas, a viver de qualquer maneira. Enquanto eu tinha oportunidade, tinha chance de fazer com que a vida deste menino mude um dia, que é o que nós todos planeamos para a nossa vida, ter uma vida melhor, ter uma vida digna, que é isso que importa, não é? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Compartilhem, se querem que os outros também saibam ou conheçam esta realidade. Deixem os vossos comentários para melhorarmos os nossos serviços. Fique bem e até a próxima. Tata.